Meu cordial bom dia a todos os irmãos e amigos aqui presentes, também aqueles que, porventura, nos estejam assistindo aí pela internet. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um de nós nesta manhã. Eu trago também um abraço da Igreja Batista da Avenida, a nossa igreja. Eu digo sempre que é uma das igrejas mais cheias de graça de todo o mundo. E eu digo isso porque eu sou pastor lá há pouco mais de 15 anos, e me aguentar como pastor, só muita graça de Deus na vida da igreja. Não é fácil. E eu reconheço esse carinho e esse amor da igreja, porque não é fácil. Aguentar pastor Abraão é a coisa mais fácil do mundo. Então há essa diferença, né? Essa diferença muito grande. Mas já é a graça de Deus na vida desta igreja, a presença do pastor Abraão, né? Porque às vezes Deus nos dá também um pouco daquilo que Ele acha que nós precisamos, né? E pastor Abraão, com certeza, é a necessidade de Deus para esse momento nesta igreja. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria grande estar aqui, e desse lugar eu já consigo ver algumas faces conhecidas, e isso é muito bom, enche também a nossa vida de alegria. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Eu queria ler um texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12 deste Evangelho. Eu queria ler os versos de 46 até o verso 50, que diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é minha mãe e meus irmãos. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelos desafios que tu colocas diante de nós. Te louvamos, Pai, porque podemos entender que muitas vezes nossas compreensões precisam sempre ser revistas. E por isso, Pai, nós te pedimos que teu Espírito esteja atuando em nossas vidas, abrindo-nos o entendimento, para que possamos compreender aquilo que tu tens para nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Falar de família tem muitas implicações. Começando pelo próprio conceito, que já não é mais tão claro quanto era há alguns anos atrás. Não podemos mais limitar o conceito de família à Constituição, aquilo que eu chamo de pensamento estrutural. Muitos de nós ainda pensam família de maneira estrutural. O ideário de família, formado pelo pai, mãe, filhos, preferencialmente um casal de filhos, já não é mais o modelo que nós encontramos. Há várias propostas de composição familiar. Há casais que vivem separados e moram em casas diferentes, ou mesmo cidades diferentes, alguns por opção, outros por circunstâncias.
Não podemos, contudo, a despeito desta diferença, dizer que não são famílias. Mesmo se nós discordamos dos tipos de composição, ainda assim, não podemos dizer que não é família. As separações e os novos casamentos têm agravado as novas estruturas, gerando novas espécies de família, difícil de enquadrar dentro do nosso modelo ideal. Certa feita, eu estava conversando com uma criança que se dizia triste, e eu perguntei àquela criança, isso era por ocasião dos Dias das Mães, e eu perguntei àquela criança por que ela estava triste. Ela olhou para mim e disse assim: porque todo mundo tem 2 mães ou 2 pais, e eu só tenho uma mãe e um pai. Naquele momento deu um bug no meu sistema, no meu processador, que ainda é um Celeron, é um bem antigo, né? Aí eu disse, só um momentinho, parei aqueles segundos para não dizer assim, como assim? Eu também tenho uma mãe e um pai. Ela então disse, mas a minha irmã mais velha tem 2 mães. A minha outra irmã tem 2 pais. Porque ela vinha de uma família onde os cônjuges se casaram e cada um deles trouxe um filho do primeiro casamento. Aquele era o universo significativo dela. Ela nunca tinha conhecido outra constituição no universo significativo que não fosse esse. Aí eu disse, fica tranquila, eu conheço muita gente que só tem uma mãe e só tem um pai. Eu duvido, meus irmãos, que os irmãos aqui de 40 anos pensassem isso em algum momento de sua existência. Eles jamais pensariam isso em algum momento da sua existência. Está mudando o nosso conceito de família. Prefiro pensar em família hoje a partir de uma proposta eu vou dizer 2 nomes, porque eu tenho que dizer de onde vem a proposta, Schneider-Happert e Steck, que dizem o seguinte: família precisa ser entendida como um sistema íntimo de relações, que envolvem pessoas intimamente em ligações de confiança, processos de comunicação e de resolução de problemas comuns. Mais importante no sistema íntimo de relação é o objetivo de sustentar e enriquecer a vida de seus membros, que estão dispostos a desenvolver no grupo familiar a mutualidade do querer, do sentir, do agir e do saber. Isso é o que entendemos por família hoje. E por que eu li esse texto de Jesus? Porque esse texto de Jesus é o maior incômodo que nós temos quando pensamos em família. Por que é incômodo para nós? Porque nós pensamos estruturalmente como família. E como é que Jesus rejeita sua mãe, rejeita seus irmãos, e não dá ouvido à sua mãe, não dá ouvido a seus irmãos, porque a sua mãe o chama para fora. E ele diz, família não é quem está fora, família é quem está dentro. Precisamos pensar
que quando Jesus responde: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é minha mãe e meus irmãos. Quando pensamos nisso, pensamos Jesus, na verdade, apresentando a família como um sistema íntimo de relações, estabelecida na relação dele com o Pai. Nesse sistema íntimo de relações de Jesus, está incluso necessariamente a relação com o Pai. E é com base nesse sistema íntimo de relações que nós precisamos entender o que diz a primeira epístola a Timóteo, lá no capítulo 5, verso 8, que diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da família, está negando a fé, e é pior do que o incrédulo. Aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da família, tem negado a fé e é pior do que os incrédulos. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, verso 8. A palavra que traduzimos nesse texto por cuidar, proineo, quer dizer, neste contexto, mais do que suprir necessidades materiais. Refere-se à maneira como as relações devem ser estabelecidas. Não repreender asperamente. Se você for continuar lendo o texto, você vai perceber, não, mas tratar os velhos como pais, as mulheres idosas como mãe, os rapazes como irmãos, as moças como irmãs, tratar as viúvas com honra. Portanto, há uma referência clara às formas de relação. Neste caso, o cuidado da família estaria vinculado à forma como nós desenvolvemos ou estabelecemos as nossas relações. Assim, mais do que pensar em estrutura, eu gostaria de pensar em relações quando reflito sobre família. Não cuidar das relações familiares, na compreensão do autor da epístola a Timóteo, é negar a fé. Como sistema íntimo de relações, a família se torna o centro de treinamento cristão. E se você sair daqui só com essa frase que eu vou dizer agora, eu já me dou mais do que por satisfeito de ter vindo aqui. Só somos cristãos se o formos na família. De novo. Eu sei que essa é pesada. Se você engolir, pode dar indigestão. Mas pelo menos uma inflamação no esôfago deve dar se você se entalar com ela. Se você conseguir digerir, com certeza vai gerar muita vitamina e muita saúde no seu corpo. Mas nós só somos cristãos se o formos na família. Imagine, você ser cristão na sua casa. Pense uma coisa difícil. Não importa qual seja a estrutura que ela esteja estabelecida, pois são as suas relações que vão lhe permitir a vivência com intensidade dos elementos básicos da fé cristã. Como? Amor, perdão, esperança e tantos outros. Olhamos muitas vezes os nossos lares como centro de conflitos, ou centros geradores de neuroses e de psicoses. Isso em função de nos sentirmos perdidos, sem sabermos mais o que é certo
e o que é errado. Especialmente a geração dos últimos 30 anos, e à noite vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tem sido empurrada pela correnteza de mudanças rápidas e radicais, pelas quais tem passado a sociedade chamada de pós-moderna. Deixamos de olhar a família como potencialidade, como força de equilíbrio, ou órbita para que haja sobriedade na vida dos seus membros. Infelizmente, perdemos o sentido de uma expressão básica das Escrituras: não é bom que o homem esteja só. Lo tov Adam Hama. Infelizmente, nós pensamos nisso exclusivamente na relação marido-mulher. Mas o texto é muito maior do que isso. Até mesmo pela expressão. E aqui vai apenas uma observação. A palavra Adam, lá no Antigo Testamento, que a gente transformou em nome próprio, de um cidadão chamado Adão, quer dizer ser humano. Ser humano. A palavra Adam quer dizer ser humano. E é nesse contexto que nós precisamos entender, estabelecer a relação, aquilo que eu chamo de relação intrafamiliar, como proposta de existência do ser humano. É uma das mais antigas propostas que nós temos. E é uma proposta extremamente bíblica. Nesse sentido, a vida fora das relações íntimas pode ser entendida como má, fora do propósito de Deus para a humanidade. Os problemas do novo milênio não devem ser razão para negarmos a família, mas muito pelo contrário, motivação para afirmarmos sua necessidade e sua razão. Uma das grandes dificuldades é como podemos lidar com os problemas contemporâneos se não conseguimos entender sequer o que está acontecendo no mundo. Não podemos mais fechar os olhos para as mudanças que o mundo tem passado, como se tudo continuasse igual há 10 anos atrás. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu disse há mais ou menos 10 anos na minha igreja, e eu fui mal compreendido há 10 anos atrás, e hoje as pessoas me entendem. Quando eu era criança, isso já tem um tempinho, porque eu nasci em 1962, eu sou igual um fusquinha, certo? Todo original, rodando muito bem. Então, se todo mundo olha para um fusquinha e diz, que legal, pois é, eu sou um fusquinha 62, motor 16, na 1600, antigamente, né? 1600, tem gente balançando a cabeça, quer dizer, conhece o fusquinha, deve ser mais velho do que eu, porque obviamente andava no fusquinha 62, né? Mas eu disse na minha igreja que quando eu era criança, a gente deitava, adolescente, a gente deitava a cabeça no travesseiro e a gente pensava assim, com quem que eu vou casar? Com que menina eu vou casar? Era assim que a gente pensava. Na verdade, hoje, o seu filho, o seu neto não pensa assim. Ele deita a cabeça no travesseiro e diz assim, eu vou casar?
Se eu for casar, vai ser com o menino ou com a menina? E se eu for casar com a menina ou com o menino, vou morar na mesma casa? Pois é. Hoje, seu filho, sua filha, adolescente, e seu neto, passa pela cabeça deles exatamente isso. O problema não é o questionamento, o problema é a resposta. Porque o questionamento lhe é imposto pela sociedade. O questionamento é imposto por aquilo que é visto durante toda a sua existência. A gente tem um trabalho com adolescentes, eu vou partilhar isso, não está na minha programação, mas eu vou partilhar essa. Eu sou muito conhecido na cidade, até porque é uma cidade mais ou menos pequena, 700 mil habitantes, então eu sou relativamente conhecido na cidade. E eu faço um trabalho, a gente tem um trabalho com adolescentes que eu não faço mais, eu comecei esse trabalho, mas já tem um outro pastor mais jovem, porque eu não acompanho mais, né? Um Fusquinha, né? De 1.600, no motor, né? Não vai competir com o que tem hoje por aí, né? Então tem um pastor mais jovem que toca isso. Mas aconteceu na cidade, há uns anos atrás, a seguinte ideia. Para você saber se você é homossexual ou não, você tem que ficar com alguém do mesmo sexo. Ficar, a galera mais nova está me entendendo aqui, né? A galera mais nova sabe o que é ficar. Ok. Certo? Mas se você não ficar, você é homofóbico. Imagine o que aconteceu nas escolas. Foi uma crise. Porque ninguém quer ser homofóbico, mas nem todo mundo quer ficar com uma pessoa do mesmo sexo. Eu atendi, as coordenadoras das escolas mandavam para mim para eu atender. Os irmãos imaginam o que é isso? Os irmãos imaginam o que é um bombardeio desse lá fora? Eu não sei se os irmãos têm ideia do que é isso de explosão na cabeça de um adolescente. Nós vivíamos, meus irmãos, em um mundo menos multiforme. Achávamos que podíamos entender e explicar as coisas sem correr em riscos de sermos confrontados e de sermos questionados. Eu sou filho de pastor. Meu pai nem brigava comigo. Ele só olhava para mim. Eu passava o culto sem querer olhar para frente, porque eu sabia que se meus olhos encontrassem com o dele, eu ia entender o que ele queria que eu fizesse. Então, se eu estava conversando, eu baixava a cabeça, né? Antigamente conversava-se no culto, hoje não se faz mais isso, mas antigamente fazia-se isso. Adolescente, então, conversava no culto. Mas se ele olhasse para mim, eu podia estar onde estivesse. Sabe aquele encontro de olhos? Tinha um produto que descia aqui, mais ou menos do meu códex, e ia até o final da coluna. Uma bolinha gelada descia, e eu sentia que alguma coisa precisava ser feita. Era assim que funcionava. As relações de autoridade não estavam no que nós éramos ou no que nós havíamos conquistado, mas simplesmente nas posições que nós ocupávamos. Alguns lembram daquela história que nós dizíamos: você sabe com quem você está falando? Era assim que funcionava. Essa era mais ou menos a forma que nós chamamos de modernidade. Tinha algumas características. A educação era vista como um processo de aprimoramento da natureza humana. Assim, as famílias prezavam pela formação do ser humano, com o estabelecimento de valores que o tornavam um ser humano melhor. Educar
naquela época, era fazer alguém melhor. Isso era educar naquela época. A situação mudou consideravelmente. Nessa mudança, nos encontramos meio perdidos, sem saber como nos adequar dentro das funções da família. A educação hoje é vista como um processo informativo para o exercício de uma atividade específica. Podemos dizer que o valor do ser foi reduzido pelo valor de troca, ou seja, ser é medido pela possibilidade de produção da riqueza econômica. Não, minha filha vai estudar medicina, meu filho vai estudar medicina, porque medicina é uma profissão que dá resultado. Você vai estudar o quê, menino? Filosofia. Filosofia não dá dinheiro, você só vai perder tempo. Porque educar não tem mais nada a ver com se tornar melhor. Tem a ver com o que eu vou produzir de valor econômico para mim e para os que estão ao meu redor. A família se encontra nessa mesma corrente, pois é preciso gerar riqueza para dar estabilidade à família. Eu estou trabalhando para sustentar vocês. Quem nunca ouviu isso na sua casa? Vocês querem presença, mas eu tenho que trabalhar, senão não paga as contas da casa. É a órbita da família, o membro mais abastado, ou membro economicamente mais producente, mesmo que ele seja o mais difícil de se relacionar. Preparar os filhos para a vida hoje significa possibilitar a eles uma formação acadêmica para que haja exercício da atividade rentável. Assim vemos muitas famílias serem desfeitas, porque seus membros se ocupam de tal maneira com a produção de riquezas que colocam em segundo ou em terceiro plano o desenvolvimento das relações íntimas. Entendendo o texto de 1 Timóteo 4,8 e levando a sério a sua palavra, obviamente, precisamos repensar os princípios das nossas relações intrafamiliares. Gostaria de introduzir dois conceitos que, a meu ver, são importantes à nossa compreensão de família na contemporaneidade. Ambos os conceitos tirados das Escrituras, não é nada meu, aliás, absolutamente nada do que está aqui é meu, é tudo tirado de algumas reflexões das Escrituras e outros lugares. Primeiramente, eu quero falar de equivalência, no lugar de falar de igualdade. E aqui eu falo com muita tranquilidade, sei que posso ser mal compreendido, mas não pode haver igualdade entre sexos, pois isso tiraria delas suas características. Assim como não há igualdade entre pais e filhos e entre irmãos. Eu sei que muitos, quando falam de igualdade, estão pensando normalmente em equivalência de direitos e deveres, mas não igualdade de direitos e deveres. Segundo lugar, eu gostaria de falar de um outro conceito, o conceito de mutualidade. Esse é um conceito mais difícil. Com esse conceito, quero destacar a reciprocidade das relações, reciprocidade entre homem e mulher, reciprocidade entre pais e filhos, bem como reciprocidade na relação fraterna entre irmãos. Esse conceito pretende se opor a qualquer ideia de domínio, que é um equívoco enorme e muitas vezes por compreensão equivocada das Escrituras. Como vemos, a família contemporânea tem grandes desafios, especialmente a família cristã. Não podemos nos deixar vencer pela ideia de que a família é uma instituição vencida, mesmo porque os dados sociais
olham a família como estrutura, mas nós queremos olhá-la como projeto de Deus para o desenvolvimento da vida humana. Assim devemos assumir os desafios da família hoje, que são inúmeros, mas eu gostaria de tratar 3 aspectos que considero regentes no contexto do papel da família cristã no momento em que vivemos. Primeiro deles, espaço de afirmação e identidade. A família foi a forma que Deus usou para vencermos a solidão. E vencendo-a, nos afirmamos como seres de relação. Assim, o companheirismo é um dos principais elementos para que a família se torne um espaço de afirmação de cada membro. A responsabilidade da família não se limita em prover o necessário para a subsistência, o conforto da família, mas ser companheiro, desenvolvendo a vida dos membros em comunidade, participando ativamente da vida um do outro. A família deve ser capaz de vencer a solidão física, sentir-se recebido, fazer parte da comunidade, estar perto, sentir-se afagado, sentir-se acariciado, abraçado. Vencer a solidão identitária, que é um problema gravíssimo hoje dos nossos adolescentes e pré-adolescentes. Para perceber, para poder se compreender com alguém, ter um sentimento de pertença, ser identificado na relação. Eu sou pai de fulano, eu sou filha de Beltrano, eu sou esposo ou esposa de A e B. A solidão existencial, que é consequência normalmente da solidão identitária. Saber a procedência, de onde eu vim, quem eu sou. Saber que existe segurança na minha procedência. Se os irmãos acompanharem crianças em processo de separação, os irmãos vão entender bem essa terceira solidão, solidão de existência. E tem uma coisa que eu tenho que trabalhar muito a mim, porque eu sei que é uma reação minha, quando eu ouço e acompanho casais em separação, porque eles dizem assim: meu filho é muito maduro, ele entende muito bem. Ô meu irmão não conhece seu filho. Eu tenho certeza absoluta, sem a menor sombra de dúvida, que ele não tem maturidade para lidar com a sua separação. Fique tranquilo. Até um filho adulto tem dificuldade de lidar com isso. Ah não, eu já disse a ele que ele não perde o pai, ele não perde a mãe. Eu só deixo de ser esposo, só deixo de ser esposa, mas não deixo de ser mãe. Você acabou de destruir o universo significativo daquela pessoa, jogou a pessoa no espaço sideral e diz: está vendo aquele planetinha que passa ali? Aquele sou eu estou ali pronto para lhe receber. Quando você conseguir chegar na minha órbita, porque sem você chegar na minha órbita, você não vai cair. Meus irmãos, precisamos entender que as coisas nem são tão simples assim. Eu conheço várias tentativas de suicídio de adolescentes que têm esta origem, só para os irmãos saberem que existe. A família cristã não pode se render a respostas desvairadas do mundo, mas deve encontrar meios de responder aos questionamentos do mundo. Para tanto, deve estar fundamentada na sujeição do Senhor, no temor do Senhor.
o novo milênio está questionando as relações bélicas, as relações de violência crescente, a insegurança, a falta de compromisso e tantos outros problemas. A família deverá entender esses questionamentos, pois nossos filhos, cônjuges, netos estão expostos a todos esses questionamentos. Se não sabemos quais as perguntas, por certo não encontraremos as respostas. A família de hoje precisa ser perspicaz diante do mundo. A família cristã não pode perder de vista o alvo do seu caminhar. Para onde vamos como cristãos e como seres humanos? Precisamos de uma teleologia, o estudo do objetivo, do fim, de onde chegar. E para isso nós não podemos prescindir das orientações básicas, como uma compreensão social, religiosa, ecológica. A família tem a vantagem de dispor de orientação clara, se ela é uma família cristã. Orientação que dá sentido à vida, ao caminhar do ser humano. Porém, temos muitas vezes nos perdido diante do mundo, cada vez mais veloz, cujas decisões devem ser tomadas cada vez mais cedo e cada vez mais rápida. Há 3 decisões fundamentais na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, que continuam as mesmas, com as diversas implicações. Primeira delas, com quem eu vou me casar? Segunda delas, qual a minha profissão? Como eu vou investir a minha vida? E a terceira delas, qual será a minha religião? Como eu vou dar esperança à minha vida? As implicações desses questionamentos básicos do homem ocidental têm se tornado cada vez mais complexo. Nossos filhos precisam de orientação e muitos de nós também. E nossas famílias são o espaço ideal para isso. A igreja deve redescobrir as famílias em suas crises. E é um desafio especial para os pastores redescobrir as crises pelas quais passam as famílias, para poder instrumentalizá-las como parte da Igreja de Cristo e sobreviver às turbulências do mundo. Não nos iludamos, meus irmãos, que as respostas e forma de tratar essas questões são as mesmas que há 10 anos atrás, porque os problemas e as circunstâncias são outros. Nós não somos mais uma igreja de centro de um pastor só. Os irmãos ouvem muitos pastores, e cada pastor é só um pastor durante a semana. Nossos membros, pastor Abraão, são bombardeados com uma oferta de diversas respostas e posições. Por isso, é um desafio da igreja, a sabedoria para se preparar para responder às questões do momento, sem nos fecharmos em posições particulares, respondendo questões que sequer foram feitas. Precisamos entender a família em suas crises, e eu vou ser bem rápido agora, vou apenas citar as crises, não vou falar delas, não temos mais tempo para isso. Primeira delas, a crise conjugal.
Não queremos mais resolver problemas. Queremos nos separar. Eu digo sempre, quando eu acompanho algum casal em processo de separação, eu digo sempre o seguinte: separação não é solução, é falta de solução. Não queremos mais lidar com os problemas. E essa é uma coisa comum hoje nas igrejas. Segunda crise, a crise de gerações. Nossos filhos vivem um mundo paralelo. Estejam certos disso. Mesmo seu filhinho lindo, maravilhoso, que você está dizendo: pastor, isso não tem nada a ver comigo, na minha casa é diferente. Não é não. Eu nem sei como é a sua casa. Mas se seu filho tem acesso a televisão, celular e computador, eu tenho certeza absoluta que ele vive num universo paralelo e que você sequer tem noção de que universo ele vive. Vivemos em um mundo descartável. O mundo do não estabelecido. Eu não quero estabelecer nada. Crise de valores. Vivemos num momento em que nós não sabemos mais lidar com o certo e com o errado. Precisamos investir na família como igreja cristã, oferecendo uma proposta viável, não uma proposta inviável, fundamentada nos princípios cristãos, para que nossos irmãos e irmãs encontrem resposta aos seus anseios e sofrimentos. Entendo que o grande desafio para nós hoje é reconceituar, reformular o conceito de sujeito, de pessoa humana, sem dividi-lo. Nós somos nossos projetos, nossas crenças, nossas atitudes, nossos valores, nossas ideias, nossas circunstâncias, nossas esperanças, nossas potencialidades, nossas atitudes, etc, etc, etc. E é dessa forma que devemos estar em relação uns com os outros, especialmente com os da família. Por isso fica o conselho do autor da primeira epístola a Timóteo, lá no capítulo 4, verso 16, que é dirigida, no meu entender, não somente aos pastores, mas a todos que compõem a família. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Tem cuidado do teu ensino na família. Persevera nas orientações do Senhor, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto aos que estão na tua família. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Obrigado, pastor Ágabo. Eu não sei vocês, mas a minha cabeça está um nó. E algumas vezes, irmãos, quando eu me ponho a pensar sobre toda a realidade que o pastor Ágabo trouxe aqui, eu entro num estado de tensão interior muito grande. Porque nós somos uma igreja. Somos uma igreja? Sim ou não? E somos uma igreja cristã. Somos ou não? Sim, somos. Mas estamos inseridos numa cultura. E a tensão que vem dentro de mim é como preservar a essência dessa palavra que sustenta a nossa história, as nossas convicções, a nossa fé, a igreja que temos, a nossa convicção religiosa. Como preservar a essência
sem, contudo, ficar estagnados na cultura e no formato de comunicação com a cultura. Porque me parece que o nosso grande problema, o grande erro que nós podemos cometer é o de nos fecharmos naquilo que é a casca, a aparência, os detalhes, às vezes até da nossa preferência pessoal, disso ou daquilo, e não nos dar contas de que se nós não soubermos comunicar o Evangelho para esse mundo tão distorcido, nós vamos sim ter uma mensagem, vamos sim ter uma convicção, mas ela sempre vai ser pessoal. Aliás, eu acho que é meio cômodo isso, pastor Ágabo. Ele diz assim: eu tenho minha fé. Pronto. Mas o drama vem quando você se depara com Jesus dizendo: vai e compartilha a sua fé. E aí não dá para ter a fé só para você. Você tem, junto comigo, eu sou pastor, e você que é membro de uma igreja, é um cristão, você tem a mesma responsabilidade que eu tenho de comunicar a mensagem do Evangelho para a sociedade. E a gente não faz isso se a gente não entender o que é que está acontecendo com a sociedade, como é que a sociedade encara o que está acontecendo hoje. Eu me lembro que alguns anos atrás nós tivemos a conferência de famílias, e no final eu, nos corredores, conversando com uma jovem senhora da nossa igreja, eu falei: e aí, você gostou da palavra? Ela disse: não gostei. E eu falei: por que você não gostou? Ela disse: porque quando vocês fazem conferência de famílias aqui na IBAN, vocês falam desse formato de igreja que é desse formato de família que é quadradinho. É o marido, a mulher, o pastor Água falou aqui, o marido, a mulher, os filhos, de preferência um casalzinho, um cachorro, um papagaio, tudo morando dentro de uma casinha bonitinha, branquinha, uma casa de boneca. E a realidade não é essa. Ela vinha de uma experiência já de 2 fracassos de relacionamentos, 2 casamentos que haviam dado errado, tinha filhos de cada um deles, e ela não consegue se encaixar dentro da igreja. Ela vai para os jovens olham para ela e falam: passou da idade, né, filha? Aí ela vai para o ímpar, e na percepção dela, o pessoal que está no ímpar tem mais idade do que ela. Aí ela vai entre os adultos têm os seus pares. Aí ela vai para o lado da juventude, e enfim, ela fica caminhando de um lado para outro, sem saber para onde ela vai. E aí eu acho que tem um desafio muito grande para nós mesmos. Primeiro desafio, eu queria ouvir mais o pastor Água. Eu queria ouvir mais o desdobramento disso e ter mais tempo e a gente poder pensar mais e mais e mais e mais. Como é que a igreja pode se tornar relevante para um mundo tão complexo como o nosso? Como é que nós podemos colocar de lado algumas das nossas preferências pessoais e um pouco da nossa inflexibilidade para tentar, no mínimo, entender o que é que está acontecendo lá fora? Por quê? Porque o que está acontecendo lá fora tem reflexo forte aqui dentro, e algumas das pessoas que estão entre nós não conseguem entender os nossos posicionamentos, a nossa inflexibilidade em determinadas coisas, algumas das nossas regras. As pessoas não conseguem, elas ficam confusas. E é um desafio, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. É um desafio. Essa relação da igreja com o mundo, da igreja com si mesma, essa compreensão do momento que nós estamos vivendo, que não é um momento qualquer, é algo sério que está acontecendo em volta de nós. E claro, sobre nós a alegria e o conforto de saber que o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar para isso, para responder com sabedoria, com precisão,
até sobrenaturalmente, quando o mundo perguntar para nós a razão da nossa fé. É um desafio, o tempo todo é um desafio. Assim como também é um desafio sermos de verdade corpo e família. E conseguir olhar do lado de dentro da igreja e ver aquelas pessoas que não estão dentro dessa família funcional e amá-los e integrá-los e dizer: vocês fazem parte de uma outra família que é a família de Deus. E cuidar desses irmãos, e cuidar dessas pessoas, e cuidar dos que estão chegando com seus casamentos fracassados e que já erraram tanto e que ou já foram vitimados tantas vezes e estão confusos, e eles precisam ser amados, aproximados e conviver com toda a igreja e ter espaço onde eles possam se sentir parte de verdade dessa família. Então, quando a gente lê 1 Timóteo 5,8 e você vê lá, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente, leia isso pensando na igreja, na perspectiva da família. Leia isso pensando não só na sua casa, nos seus consanguíneos, naqueles que fazem parte da sua família biológica, mas pense no povo de Deus também, e pense na responsabilidade que nós temos de cuidar uns dos outros. Pense na grande importância de nós, ainda que não tenhamos filhos. Quem não tem filho aqui, levante a mão. Quem já é adulto e não tem filho, levante a mão. Eu queria dizer para vocês que vocês estão equivocados. Vocês têm bastante filhos. Vocês têm filhos. Uma das pessoas que mais influenciou minha vida na adolescência era um jovem de 28 anos, mais ou menos, solteiro. Ele tinha algum problema, na verdade ele era noivo, mas ele já era noivo há 8 anos, então tinha algum problema acontecendo. É muito tempo alguém ficar noivo. Mas ele influenciou de maneira muito especial a minha vida e a vida de outros jovens na igreja. Ele trouxe respostas para nós que às vezes a gente não conseguia encontrar nos nossos próprios pais. Eu quero dizer para você que você tem filhos, você tem filhas, você tem irmãos, você tem irmãs. E quando Jesus foi abordado ali então, no texto lido aqui de Mateus 12, ele disse: meu pai, minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Que nós sejamos essa igreja em nome de Jesus. Que nós sejamos uma igreja que protege o conceito de família, mas o conceito de família é muito mais amplo. O conceito de família que traz para perto, o conceito de família que abençoa, que restaura, que abre espaço, que cuida de quem chega diluído, massacrado, ferido. Que a igreja aprenda a abraçar, a suportar, a ter paciência, a não ser inflexível, porque nós somos a família de Deus. Amém, meus irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Agradeça a Deus a palavra que o pastor Ágabo nos trouxe nesta noite. Ontem, o desafio que nós recebemos aqui, ao perceber o conflito entre gerações, foi o desafio da paciência e do amor cristão. É um amor cristão que nos impulsiona a viver em paz. Se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Hoje o desafio que nós temos é de ampliar o nosso conceito de família e de perceber que a família vai além da nossa casa. Devemos sim cuidar das nossas relações intramuros, na nossa família. E eu concordo 100% com o que foi falado aqui, quando a gente tem que lidar como pastores, como igreja, com os dramas que as famílias estão enfrentando. Isso se constitui num desafio maior do que nós, porque a gente sabe que a gente está lidando com um momento de crise que vai gerar uma desestrutura tão grande na cabeça do casal, na cabeça dos filhos, sejam jovens, adolescentes ou crianças. A gente já sabe, pela estrada vivida, o estrago que isso vai gerar adiante.
E precisamos de sabedoria de Deus para isso, e de graça, e de misericórdia, e de paciência. Sua família depende de você. Você é um fator importante dentro da sua casa, porque você pode ser um agregador, você pode ser uma pessoa que traz paz dentro da sua família, ou você pode escolher ser a faísca sobre a pólvora, a pessoa que, imbuída de todas as certezas, convicções, razões e vontade própria, massacra o outro, pisa no outro, fala grosseiramente, é rude. Como o Senhor diz para você, aprenda a ter paciência. E além de cuidar de sua casa e dos seus, consanguíneos, olhe para a família de Deus. Talvez você não consiga atender a sociedade inteira e mudar essa sociedade apodrecida pelo pecado. A razão dos conflitos sociais é o pecado. Às vezes a gente não vai conseguir mudar tudo, mas Deus nos agregou aqui com uma família. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Então vamos cuidar dessas relações dentro da igreja também. Vamos amar os irmãos, vamos perceber como eles são, vamos tentar olhar para as pessoas e perceber as suas particularidades, os seus desafios, as suas lutas interiores, as suas deficiências, os seus pecados. E ao invés de apenas condenar, vamos abraçar, vamos trazer para perto. Vamos oferecer uma oportunidade, vamos dar o ombro, vamos corrigir quando necessário, porque a correção é prova de amor também. Vamos corrigir, mas com toda a submissão ao Espírito Santo de Deus, porque nós não somos juízes, nós somos porta-vozes da palavra da esperança, que é o Evangelho. Coloque seu coração diante do Senhor hoje. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser esse instrumento de paz no meio das famílias, da minha família particular, da minha igreja, que é minha família em Cristo Jesus, e dos meios sociais onde eu tenho vivido, que eu seja instrumento dessa Tua paz, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome e Te agradecer nesta manhã pela Tua palavra. É um desafio tão grande para nós, e a gente às vezes se sente um pouco amedrontado, porque a sociedade está mudando tão rapidamente, as coisas estão acontecendo de uma maneira tão intensa ao redor de nós, que às vezes a gente deixa de perceber a riqueza daquilo que o Senhor tem nos dado no lado de dentro. E nós queremos fazer uso disso, e como foi pregado nesta manhã, fundamentar a nossa vida na palavra do Senhor. Porque mesmo que a gente não consiga compreender todas as perguntas para entender as respostas, mas eu sei que se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor, o Teu Espírito nos abençoará e nos capacitará para sermos uma influência positiva no meio da sociedade, Senhor. Deus, tem misericórdia do nosso povo, Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia deste gênero humano, deste Adam que não consegue entender o Senhor. E nos ajuda a traduzir a Tua palavra, que pode curar, que pode transformar, que pode desmontar essas estruturas malignas arquitetadas para a destruição, para a morte. Pode desmontar isso por meio da Tua verdade, Senhor. Nós Te bendizemos por tudo que ouvimos hoje. Pedimos ao Senhor que no decorrer deste dia o Teu Espírito Santo continue falando conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós Te bendizemos e nós oramos em nome de Jesus.